Gente, é o seguinte, isso não é uma questão pessoal. A Antônia tem o jeito dela de falar, quem segue ela já sabe disso. Acredito que ela não tem realmente nada contra mim. Eu também não tenho nada contra ela. Eu acho que muitas vezes os próprios seguidores ficam gerando intriga, sabe? Pra querer ver uma briga, uma confusão. Eu não tenho absolutamente nada contra Antônia Fontinelli. Nada. Quando eu disse que o vídeo foi editado, não foi porque eu quis dizer que ela manipulou a entrevista, nada disso. Eu quis dizer que as pessoas me perguntaram, você não ia levar provas, você não ia levar documentos, você não ia levar... E aí eu falei, eu levei as coisas. Mas por algum motivo, talvez a entrevista estava muito longa, foram as partes que ela achou que eram redundantes ou que não eram necessárias. As minhas divergências com relação a Antônia são divergências como pessoa. Eu não entrevistaria um réu que responde por um processo de pedofilia em segunda instância. Eu não faria isso. Mas eu realmente achei que ela estava sendo enganada. Eu achei. Porque o Felipe é muito amigo do Léo Dias, que é amigo desses apresentadores do Fofocalizando, que são amigos da Antônia. Eu imaginei que tinham envolvido ela, até numa cilada. E nós temos muitos amigos em comum, e esses amigos em comum me falaram, Bianca, vai lá. Vai lá porque estão enganando ela. E eu fui. A minha surpresa foi, depois de mostrar todos os documentos, citar todos os documentos, colocar ali à disposição. Tive, infelizmente, que falar do meu primeiro casamento, porque isso também é um assunto que as pessoas ficam falando na internet sem saber absolutamente nada sobre isso. Falei, sim, que o Renato me cobrou uma indenização por ter cuidado de mim enquanto eu estava em coma. E eu acho isso erradíssimo. Eu acho que o fato dele ter ficado no hospital 4 meses enquanto eu estava no CTI era o papel dele como marido. E as coisas que ele fez enquanto eu estava no CTI ninguém sabe. Então, é muito complicado as pessoas quererem usar desse assunto agora, porque é um assunto que está sendo falado, sem saber absolutamente nada da história, sem saber absolutamente nada dos fatos, sem conhecer as pessoas envolvidas. Isso não é um assunto que nenhum youtuber deveria se aventurar a falar sem saber muito bem o que está falando. As pessoas hoje na internet, elas querem visualização, elas querem curtida a qualquer custo. E eu não estou falando da Antônia, tá bom? Estou falando de vários canais que ficam fazendo, só colocar lá meu nome e uma chamada sensacionalista, as pessoas já vão clicar por curiosidade e as pessoas estão ganhando dinheiro em cima disso. Muitas vezes falando coisas que não tem o menor cabimento. Mas o que eles querem? Eles querem a sua visualização. Eu sempre tive vergonha. Vergonha da minha vida sentimental, vergonha do que eu passei no meu primeiro casamento. Mas a partir do momento que o Felipe e o Renato se juntam para me denegrir, poxa, é uma covardia isso. Aí realmente eu não tenho nada que esconder de ninguém. Aí eu tenho que me posicionar e me defender. Então, se estão usando meu nome, eu tenho que esclarecer. Eu nunca traí o Renato, eu nunca traí o Felipe, eu nunca adulterei. Eu acho leviano dizer essas coisas sem ter provas. Eu acho uma falta de respeito. Eu acho uma falta de escrúpulo. Só que estava todo mundo muito acostumado com a Bianca calada. Não, pode falar o que você quiser, porque a Bianca ela não se defende, não. Ela fica só orando, jejuando. Realmente, eu fico orando e jejuando. Mas chega uma hora que a gente tem que falar, né?
Então, queridos, é o seguinte: o Renato era adúltero, o Renato era promíscuo, o Renato era viciado em pornografia, o Renato era viciado em swing. Não foi só comigo que ele fez isso. Ele fez isso com a primeira esposa, fez isso comigo, fez isso com a terceira. Ele vive às custas das mulheres com quem ele se casa e ele prejudica essas mulheres. Só procurar no YouTube tem vídeo dessas mulheres. Mas tem 10 anos que eu me separei do Renato. E eu sofro com a omissão dele, como um pai completamente ausente, que nunca pagou pensão, que nunca ajudou na criação, que nunca protegeu, e que quando o filho dele precisou, ele também se omitiu. Mas quando ele saiu de casa, que ele decidiu que ele queria o divórcio, que ele pediu o divórcio, inclusive no gabinete pastoral do pastor Josué Valandro, ele não estava preocupado. Não estava preocupado comigo, não estava preocupado com o bebê. Só que ele saiu de casa querendo indenização, porque ele disse que eu só estava viva por causa dele, porque quem tinha acompanhado o meu coma era ele. E nem eu, nem o meu pastor na época, nem minha família, ninguém concordou com isso. Não tem legitimidade na lei uma pessoa querer indenização por ter acompanhado uma esposa em coma num CTI, gente. Isso só mostra o caráter dessa pessoa. Só que pra que eu tenho que falar isso? Hoje eu tenho que falar, porque infelizmente as pessoas estão usando dessa história para me denegrir. Mas esses anos todos não fazia sentido eu ir falar sobre a cura que Deus fez na minha vida e dizer, olha... E quando eu conheci o Felipe, eu falei para ele que eu tinha tido um primeiro casamento muito difícil e que era uma pessoa muito complicada e que me perseguia. No momento em que o Felipe foi descoberto, quem foi a primeira pessoa que ele procurou para tentar planejar alguma coisa contra mim? A mãe do Felipe me disse, se você denunciar o meu filho, eu vou atrás do seu primeiro marido e você vai se arrepender de ter nascido. Então, queridos, essa é a verdadeira e a real versão dos fatos. Eu me calei sim, porque por muitos anos esse assunto doía. Mas não dói mais. Então, eu me separei 3 vezes durante o meu primeiro casamento, sempre pelo mesmo motivo. Então, agora com relação ao que a Antônia falou, o fato dele ter trocado minha fralda, ele ajudou a trocar minha fralda. No primeiro mês que eu estava em casa, realmente, eu tive uma falência renal de 4 meses. Voltei para casa bem fragilizada, bem dependente. E ele não tinha sido um bom marido. Nunca foi. Mas quando eu estava em coma, inconsciente, ele fazia para as pessoas que era. Eu desafio as mulheres que já foram casadas com um homem manipulador, abusivo, que cometeu violência patrimonial, violência psicológica, que te difama, que te calunia. Falem pra mim, como é que é ser casada com uma pessoa assim? A pessoa casou 2 vezes, casou 3 vezes. Então, Antônia, eu fui no seu programa porque me pediram, seus amigos me pediram, dizendo pra mim que você estava sendo enrolada, enganada e que você ia se prejudicar muito entrevistando um criminoso. Eu achei de verdade, de todo o meu coração, que chegando lá, conversando com você, mostrando a real versão dos fatos, que Felipe não foi sequestrado, que não existe essa história, te mostrando todas as minhas conversas com a mãe dele, inclusive ela me ameaçando para não denunciar. Ele usa o nome do Ministério Público de forma irresponsável e leviana, induzindo as pessoas com trechos de um processo que ele nem poderia estar usando. Mas, enfim, você escolheu uma maneira de se posicionar nessa história e é um direito seu.
vamos continuar orando por você. Não tenho nada contra você. Temos muitos amigos em comum. Nós já orávamos por você e vamos continuar orando. Eu te desejo tudo de bom. Não vou brigar com você. E você tem meu telefone. Você não precisa falar comigo nos seus stories. É só você me ligar. Tá bom?